Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda aula da Meta 5. Então, agora nós estamos iniciando o capítulo 27. As regiões oficiais do Brasil, que são as 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já havia pedido que vocês caracterizassem as regiões. Já tinha postado algumas animações da Ancine para que vocês verificassem. Acredito que assim vai ficar mais fácil de compreender as regiões a partir de agora. Então, na introdução do capítulo, gostaria que vocês respondessem no caderno de vocês as duas questões da página 4. Então, essas duas questões aqui. Ali ele tem um texto, leiam um texto com calma, e daí ele vai abordar algumas características. E daí ele fala assim: as imagens e as mudanças mencionadas são um retrato do Brasil atualmente? Sim, está abordando o Brasil no século XXI. Você percebe uma diminuição das desigualdades na paisagem e no cotidiano da população da sua cidade e de sua região? Existem diferenças na cidade de Curitiba? Todos os bairros são iguais? E quais diferenças vocês conseguem observar? O que caracteriza essas regiões? E depois, na segunda imagem, ele pergunta se é possível dizer que ali naquelas duas imagens os habitantes têm o mesmo acesso e as condições de vida, acesso à saúde e educação. Então, a primeira imagem está falando de uma região periférica, de uma favela lá em Manaus, na região norte. Então, já começa pela questão que é uma região do Brasil onde uma boa parte da população está em situação de pobreza ou miséria. E a segunda imagem está retratando o centro de São Paulo. Duas imagens totalmente distintas. Então, com certeza na primeira imagem, o acesso à saúde, o acesso à segurança, o saneamento básico é precário, com certeza não tem rede de esgotos. Então observem esses detalhes e apontem quais as diferenças vocês conseguem observar nas duas imagens. Agora nós vamos dar início para a região norte. Qual que é a região norte? É a região onde vai se estender a maior parte da floresta amazônica. Ali na página 6, observem que tem uma linha vermelha mostrando a área de abrangência da floresta amazônica. Por que tem aquela imagem? Para vocês perceberem a dificuldade do controle da fronteira dessa região. Por quê? Porque a floresta amazônica não é exclusivamente brasileira. Ela ultrapassa as fronteiras, os limites territoriais do nosso país. Então ela se estende para o Equador, para a Colômbia, para o Peru, para a Bolívia, Venezuela e Guiana. Tem que ter um auxílio de ambos os lados da fronteira para que haja um controle dessa região. Nós sabemos que a região da floresta amazônica é uma região que tem um horizonte de solo pequeno, então processos de mineração na região vão causar grandes danos à biodiversidade da região, assim como o início de um processo de desertificação, que vai afetar na movimentação das águas e a incidência de chuva em todo o nosso território brasileiro. Norte é a região menos povoada do Brasil. Existem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado nessa região. Isso não quer dizer que não existem cidades populosas. Manaus é uma cidade extremamente populosa. Por quê? Porque é uma capital, é uma metrópole da região, então é ali onde se concentra as indústrias, onde tem a Zona Franca de Manaus, onde vai ter um desenvolvimento econômico maior. Características da população dessa região é a moradia, a população amazônica, em grande percentual, é uma população ribeirinha que mora nas margens dos rios. A construção das casas geralmente são no sistema de palafitas. Por quê? Durante 8 meses, a região da floresta amazônica, ela fica... tem a inundação do solo, então durante 8 meses as águas podem chegar a 5 metros de altitude. Então as casas de palafita
dão suporte para que a população possa subir e descer as suas casas ou manter suas casas altas durante a inundação e o período de chuvas na floresta amazônica. Região é caracterizada pelo clima equatorial. O que quer dizer um clima equatorial? Equatorial é uma região onde não existe grande amplitude térmica, não tem grande variação de temperatura ao longo do ano. Então não tem estação de inverno, estação de outono, primavera e verão. O ano inteiro as médias de temperatura nessa região variam entre 24 e 27 graus Celsius. É uma região onde chove, tem chuva bem distribuída o ano inteiro, então não tem um período de chuva específico. O solo dessa região é um solo raso, presença de floresta tropical equatorial, ou seja, uma floresta tropical que está adaptada à questão das inundações e o solo está extremamente encharcado. As massas de ar polar não conseguem atingir a região. A ocupação dessa região vai se dar através da descoberta das drogas do sertão e o avanço para o interior do território. Existiram projetos de desenvolvimento regional desde o século XX. Um desses eventos é a construção da Transamazônica, que infelizmente até os dias atuais ela ainda não foi finalizada. Mas para vocês terem uma noção, a viagem pela Transamazônica, ela é caracterizada. Você não pode descer do carro durante a viagem, você tem que passar por pontos específicos do IAP para se cadastrar. Tem que ter cuidado com o ataque de onças e jacarés. E principalmente um cuidado extremo em não abrir as janelas dos veículos, principalmente no final de tarde, em função de ser o horário que o mosquito portador da malária, ele costuma picar. Então a viagem de um ponto a outro da Transamazônica, ela vai levar em torno de 8 a 10 dias com um carro de tração 4x4, porque ela ainda tem trechos de barro, de terra, tá? Então leiam bem a página 9 ali, né? Marquem pontos específicos importantes para entender. Com certeza isso aqui vai ser uma questão de prova, a questão da Transamazônica, a construção da Transamazônica. A região é riquíssima em rios. Ali é uma região de planalto fluvial, né? Então ele é um planalto com alta concentração de hidrovias. Então, o transporte de madeira, de produtos indiferentes da área de comercialização, assim como o transporte de pessoas, ele é feito na maior parte através dos rios, através de embarcações. Até por isso, vira e mexe, a gente vê questões relacionadas ao tráfico de navegações nos rios da região norte. Existe muito conflito, como eu já comentei com vocês, né, na região norte, que já começa no período da exploração, da escravização dos índios. Atualmente, a disputa territorial de terras indígenas contra os fazendeiros é um problema muito grande. Então, assim, é uma região atípica do restante do Brasil, é uma região de preservação ambiental, mas é muito complexa de se entender. Ali na página 31, ele tem ali amplia o foco falando de Chico Mendes. Então, vale aí, deixo sugerido para vocês assistir o filme Irmãos Vilas Boas, que é a luta pela demarcação do território atualmente conhecido como Parque do Xingu, onde infelizmente está sendo construída uma usina hidrelétrica que vai afetar com certeza as águas da região. Então, para a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 14, tá? Refletir e respondessem as questões 1 e 2 no caderno de vocês. Na apostila, vocês vão responder a página 13, tá?
vão responder na apostila mesmo. Detalhe, ali embaixo eu tenho praticar 2 e aprofundar 2. Essas duas questões vocês também devem fazer na apostila mesmo. Então, o que vocês vão fazer no caderno? Apenas a página 12, as questões 1 e 2, que vai falar sobre a região de Belo Monte. Até a nossa próxima aula, meta 6. Não esqueçam de fazer a diversificada e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, gratidão, até semana que vem.